Olá, tudo bem? Estamos, estudando a carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto e hoje nós vamos ver, no capítulo 5, o exercício da disciplina na igreja. Quando o pecado entra na igreja, faz um forte estrago, E qual deve ser a atitude da igreja em relação ao pecado, Não tolerá-lo, não brincar com ele. Vamos ver o perigo, de uma igreja ser totalmente destruída quando ela aceita o pecado. Mas como a igreja deve ministrar a disciplina e e qual é, de fato, o propósito da disciplina quando ela é necessária dentro da igreja? 1 Coríntios, capítulo 5, não deixe de dar o seu joinha aí, se inscrever no nosso canal, fazer comentários, perguntas, fazer alguma observação. Se tiver alguma dúvida, nós estaremos prontos, com a graça de Deus, é claro, para te responder. Se nós não soubermos, vamos buscar respostas juntos e vamos chegar a uma conclusão única, porque a palavra de Deus só tem uma palavra, não tem duas. Então, estudando a palavra do Senhor, vamos chegar a um consenso, Não sei se eu posso usar essa palavra. A gente tem dúvida, sobre um assunto ou sobre uma palavra, a gente pode pesquisar, investigar e vamos chegar às mesmas conclusões, Então, 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo vai falar de algo terrível que estava acontecendo na igreja, e a igreja estava tolerando, apática ao pecado e tolerando o pecado, Então vamos ver. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, qual era o problema? Tinha alguém lá na igreja que estava tendo um relacionamento sexual com a mulher do seu próprio pai. Então, a madrasta, talvez o pai estava morto e ele possuiu a mulher do pai dele, ou estava em vida ainda e ele estava vivendo com a mulher do pai dele. Parece que, pela linguagem, da língua original, parece que esse homem tinha casado com a mulher do pai dele. Então, ele estava vivendo, como casados. Então, algo terrível, Nem os gentios, nem os pagãos, nem os romanos, os gregos, praticantes de imoralidades, assim, terríveis, ousava fazer isso, possuir a mulher do seu próprio pai, Assim. Então, era algo abominável, E a igreja estava passiva, estava achando isso normal, legal, enquanto isso era terrível, Então, o apóstolo Paulo, vai tomar medidas, para resolver esse problema. E, contudo, andais vós ensoberbecidos. Os irmãos estavam achando que isso era legal, normal, Estavam inflados, orgulhosos, talvez por torcer, a doutrina da liberdade cristã, eles permitiram a libertinagem, Eles estavam tolerando algo abominável e estavam, tá vendo como nós somos legais, somos bons, Estamos aqui com o irmão em pecado e toleramos ele. Não, isso não deve ser assim, Então, e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem o tamanho ultraje praticou. Então, quando o pecado está na igreja, o que a igreja deve fazer? Lamentar, chorar, prantear e trabalhar para tirar do nosso meio aquele que está vivendo em pecado.
Estou deixando bem clara a expressão, vivendo. Por isso que a ideia aqui que o moço estava vivendo com a mulher do próprio pai, né? Tendo uma vida de casado com a mulher do próprio pai, né? E Paulo está dizendo, vocês deviam se lamentar, chorar, nem entre os gentios. Eu acabei de falar na aula anterior, né? Você não vê no PCC um falando mal do outro, mas você vê isso na igreja. Nem na pior facção desse país, você vê os membros daquela facção, que é horrenda, né? Falar mal uns dos outros. Mas você vê isso na igreja. E aqui, nem no mundo pagão antigo, você via alguém tendo a ousadia de possuir a mulher do seu pai, mas dentro da igreja de Corinto, tinha um cara lá possuindo a mulher do seu pai. Que terrível, né? Que coisa horrenda. E aí, Paulo diz no verso 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, porque Paulo não estava lá na congregação de Corinto, estava em Éfeso, pregando na escola de Tirano, dando ensejo que toda a Ásia ouvisse o evangelho de Jesus Cristo, e ele recebe informação, né, da família de Cloé, e ele está tratando os problemas que chegou até ele. E ele falou, eu não estou presente, mas em verdade, eu estou presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito. Está vendo? Paulo sempre envolvia a igreja nas decisões. Ele não tomou decisão sozinho e impôs sobre a igreja. Ele chama a igreja para participar, junto com ele, dessa disciplina. Porque senão a igreja, foi isso Paulo que decidiu, a gente não tem que seguir. Principalmente por causa do orgulho e da vaidade, da soberba dos membros da igreja de Corinto. Não todos, mas uma grande parte estava ensoberbecido, ao ponto de achar que a palavra de Deus saiu deles e não que veio para eles, né? Então, Paulo está dizendo, reunido vós e o meu espírito. É como se eu tivesse presente aí, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunido vós, vós, a igreja participando, e o meu espírito, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, qual foi o objetivo de Paulo corrigir aquele irmão junto com a igreja? Qual foi o objetivo? O objetivo foi para que ele fosse salvo. Não era para ficar livre daquele homem. Na disciplina, por um momento, ele seria banido da comunidade, mas com qual objetivo? Né? Para que ele fosse, conforme as Escrituras, né? Diz aqui, destruído pelo diabo. Olha o diabo a serviço do reino de Deus. O diabo que promoveu o pecado dentro da igreja, mas agora Deus está usando o diabo para impedir a imoralidade dentro da igreja. Então Paulo está entregando esse homem a Satanás para a destruição da carne desse homem, para que o espírito dele fosse salvo. Então, o diabo está como professor, né, desse homem, por mandato de Deus. Imagina a fúria de Satanás, né? Porque todo principado, potestade e poder está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Então, Jesus entrega esse homem através do apóstolo Paulo a Satanás para que Satanás batesse nele, destruísse a carne dele, para que ele fosse salvo no dia de Cristo, ou no último dia. Então, o objetivo da disciplina não é destruir o pecador, é trazê-lo de volta mediante o arrependimento. E é interessante que lá no segundo livro, este homem vai voltar.
para a comunhão da igreja. E Paulo vai pedir à igreja para fazer algumas coisas, depois eu vou ler aquela passagem, só para você ver. Mas vamos terminar aqui, depois a gente lê a passagem do retorno desse homem para a comunhão da igreja. Então, todo poder, toda autoridade, todo principado, potestade, estão debaixo da autoridade de Cristo. E agora Satanás está sendo usado por Deus para destruir a carne de um homem dentro da igreja que estava vivendo uma vida imoral, praticando incesto, casando com a mulher do seu próprio pai e vivendo uma vida sexual com a mulher do seu pai. E agora Satanás está sendo usado para disciplinar, destruir a carne desse homem. Para quê? Para que o espírito desse homem fosse salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer para a igreja: não é boa a vossa jactância, vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade ou da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Que festa Paulo está falando, Celebramos a festa, sem a impureza, sem a maldade, sem a arrogância. Paulo está dizendo: não é boa a vossa jactância, não é bom a vossa arrogância. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então celebre a festa com sinceridade, com verdade, não com a malícia, com a maldade. Mas que festa é essa, Interessante. Os cristãos, do primeiro século, e nós cristãos do século 21, todo o primeiro dia da semana nós celebramos a ceia do Senhor. Para nós é uma grande festa, uma grande celebração. E no primeiro século havia uma festa que antecedia o momento da ceia, que era a festa que eles chamavam festa do amor, festa ágape, que mais tarde até os romanos vai usar isto para dizer que os cristãos praticavam atos imorais, por causa dessa festa. Mas não é verdade, era uma festa onde eles se reuniam para comer juntos, ter uma refeição comum, juntos, e depois eles então partiam o pão, como na Páscoa, dos judeus. Os judeus tinham os símbolos, os elementos da Páscoa, que simbolizava algo do povo de Israel, mas depois eles tinham um momento de um jantar, e aí eles comiam o carneiro, comia batatas assadas, assim, mas no momento tinha uma cerimônia, então tinha os elementos, o pão sem fermento, eles tinham ervas amargas para lembrar do sofrimento no Egito, eles tinham uma tigela com água com sal para colocar o alface romano, que era uma erva amarga, para comer, lembrando das lágrimas do povo de Israel. Na época de Jesus tinha vários cálices, lembrando, cada um cálice simbolizava uma coisa. Eu sei que o terceiro cálice é o cálice da bênção, mas um lembrava que foi com mão forte que Deus tirou os judeus da escravidão egípcia. Tinha o cálice de Elias, porque eles esperavam Elias, e a Páscoa era feita em função das crianças, As crianças tinham que ouvir a história da nação de Israel. Mas no momento eles tinham uma refeição, e eles comiam e celebravam, e depois voltavam
para o ritual da Páscoa e terminava, né? Normalmente terminava com a oração, com cânticos, uma festa muito bonita, né? Então, os cristãos inverteram, eles comiam um jantar antes e depois, ou um almoço, né? Dependendo da hora que a igreja reunia. Normalmente, a igreja reunia na madrugada, porque a maioria da igreja era escrava, né? Então, eles reuniam mais à noite, ou de madrugada mesmo. E os cristãos vinham de todas as partes, né, para um lugar comum onde eles decidiram reunir para partir o pão. Então eles comiam uma refeição e depois eles celebravam a ceia do Senhor. Então essa festa, né, que Paulo está falando da ceia, que era precedida por uma festa onde os cristãos comiam, chamada festa do amor, ou a festa ágape, né? Depois eles celebravam a ceia do Senhor. Por isso que ele relembra aqui, né, Cristo como Cordeiro Pascual, né, que foi imolado. Porque na ceia do Senhor nós trazemos à memória o que Cristo fez por nós, então olhamos para o passado e nos víamos pecadores, sem esperança, sem Deus no mundo, mas por causa de Cristo, Ele nos fez sua família, o seu povo. Lembramos o presente, como estamos vivendo na presença do Senhor, e também projetamos o futuro, quando Cristo voltar, estaremos para sempre com Ele. Então, na ceia do Senhor é um bom momento, né? Precisamos dar tempo aos irmãos para fazer uma boa reflexão sobre o passado, o presente e o futuro, porque anunciamos a morte de Cristo, mas também proclamamos a volta de Cristo. Jesus vai voltar. Então, todo domingo, nós trazemos à memória dos nossos irmãos o que Cristo fez, o que Ele continua fazendo por nós. Ele vive a interceder por nós diante do Pai, mas Ele vai voltar, então esteja pronto. Então, Paulo está se referindo a essa festa, né, da ceia do Senhor, mas tinha uma festa antes, onde os cristãos comiam juntos, né, e seria muito legal, né? Eu sei que na nossa congregação, toda manhã nós temos um café juntos, irmãs preparam bolo, pão, a gente come, né? Depois paramos com aquela comida, vou dizer, comum, né? Aí estudamos a palavra do Senhor por 1 hora, depois cantamos, ouvimos, né, mais a palavra do Senhor e participamos da ceia, né? Celebrando o nosso Cordeiro Pascual que foi imolado, né? Mas com sinceridade, com verdade, não com a malícia ou a mentira, né? Então, diz o texto, Paulo vai dizer, olha, já em carta vos escrevi. Tá vendo que essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos, né, da cidade de Corinto, né? Ou seja, ele já tinha escrito uma carta que nós não temos acesso, mas ele falou, já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Então, nós convivemos, né, com pessoas que estão em pecado neste mundo, trabalhamos, estudamos, né, e até passeamos, às vezes num passeio em família, tem alguém lá que não serve Jesus, tem um comportamento pecaminoso, mas Paulo não está falando de eu me afastar das pessoas do mundo, né? Porque senão eu teria que sair do mundo. A igreja tem que estar no mundo, nesse sentido, para pregar o evangelho de Jesus Cristo, né? Como um saleiro, né? Se o saleiro não sair se o sal não sair do saleiro e ir para a carne fica sem gosto. Então, nós somos o sal da terra, nós temos que sair, né, do saleiro e ir para o mundo, né? Você já percebeu que nos finais de semana, né,
os bares ficam lotados de pessoas. E olha, é uma minoria que se embriaga ali. A maioria que ali está é para conversar, relaxado da semana estressante de trabalho, bater papo. Por que nós não estamos lá para comunicar o amor de Deus, a graça de Deus para aquelas pessoas? Né? Porque, eu não sei, parece que nós somos o sal que está dentro do saleiro, que não vai salgar nada. Né? Então, não é para abster do relacionamento com as pessoas do mundo. Não é isso que Paulo está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente. Olha, às vezes você não é impuro, não tem problema na área sexual, mas vive falando mal das pessoas. Você está na mesma lista, meu irmão. Talvez você não tenha problema com a bebida, mas você tem problema com a língua. Você está na mesma lista, ó. Roubador, beberrão, maldizente, idólatra, avarento, impuro, ó. Às vezes pensamos que pecado na igreja é só pecado sexual. Nós toleramos o maldizente, que semeia contenda entre os irmãos. Paulo diz, olha, não quero que vocês se associem, é mandamento do Senhor. Porque Paulo falava pelo Espírito Santo. Com aquele que, dizendo irmão, for impuro, avarento. Nós toleramos pessoas avarentas, que vivem em função do dinheiro dentro da igreja. Toleramos pessoas participarem de sociedade secreta por causa de lucro financeiro. Nós estamos como a igreja de Corinto. Né? Tem gente participando aí de sociedade secreta por causa de dinheiro. Avareza. E ele está dizendo, idólatra. Você talvez não adora uma imagem, mas adora um homem. Você submete a autoridade humana em vez de submeter a autoridade de Deus. Você faz algo para agradar no sentido de não ser cobrado por uma pessoa e não pensando que Deus vai nos cobrar. Você às vezes submete a autoridade de um homem em vez de submeter a autoridade de Deus. Jesus é o nosso discipulador. Ele é o Senhor. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. A Ele devemos obediência. Eu não estou dizendo que eu não posso reunir com irmãos, nos aconselhar, nos instruir. Sim, mas se eu me coloco superior a você e você tem que fazer tudo que eu mando, então eu estou entre você e Deus. Eu sou o mediador entre você e Deus. E isso é pecado. Nós condenamos a fé católica. Fazemos as mesmas loucuras. Eles colocam pessoas como mediadoras entre você e Deus. E na igreja nós estamos colocando um discipulador entre o discípulo e Cristo. Para, irmão. Volte à Bíblia. Jesus, ele assume o seu papel de Senhor, de mestre, de rabi. E ele que é o nosso discipulador. Agora, nós praticamos o discipulado, nós reunimos com irmãos para orar juntos, para confessar os nossos pecados, para estudar as Escrituras, mas todo mundo no mesmo nível. Ninguém mandando em ninguém ou exercendo domínio. Por isso que nos nossos encontros, cada semana, um conduz a reunião para não dar aquela ideia que fulano está discipulando ou colocando alguém como mediador. De jeito nenhum. O nosso discipulador é Cristo. Agora, se eu estou pecando, é sua responsabilidade
que é espiritual, me corrigir com espírito de mansidão, brandura, e ficar na esperança que Deus me conceda o livramento, porque eu estou preso nas ciladas de Satanás. Mas, às vezes, abominamos, a imoralidade na igreja, mas toleramos o avarento, o mexeriqueiro, o maldizente que fala mal dos outros, Então, mas Paulo colocou tudo na mesma lista. E ele continua: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, se tem um irmão na igreja que está dividindo a igreja, que está falando mal dos outros, talvez ele não esteja cometendo atos sexuais ilícitos, nem roubando, mas está falando mal e destruindo a unidade da igreja. Irmão, expulsai da igreja essa pessoa. Mas parece que só olhamos para pecados sexuais, E o maldizente? E o avarento? Irmãos que só pensam em dinheiro, Que todo final de semana, quando há feriado, estão viajando, preocupados só com sua diversão, seu prazer, e nem aí para a igreja. Não está nem aí. Não pensa, no evangelista, que nunca pode sair, porque se ele sair, a igreja fica sem alguém para instruir, para aconselhar, para encorajar os que ficaram. Pessoas que só pensam em si mesmo, não pensam no próximo. Você quer uma sugestão? Aqui é uma sugestão. Você que tem recursos e pode sair todo feriado em passeio com a sua família, por que você não tira a verba de um desses feriados e dá para o seu evangelista, para ele também ter um tempo de lazer com a sua esposa, com seus filhos? Porque normalmente os evangelistas não têm recursos para isso. Pense no seu próximo, pense no seu irmão. Para de plantar para a carne, irmão. Aquele que planta para a carne colhe corrupção. Aí você pode dizer, mas você está me acusando que eu estou fazendo coisa errada. Se você só está pensando em si, se todo feriado você tem que ir para a praia, para a roça e deixa a igreja de lado, você está plantando para a carne. E você vai colher corrupção. E não sou eu que disse isso. Briga com o apóstolo Paulo. Lê a carta de Gálatas, capítulo 6. Como eu disse, mais tarde, esse irmão que foi expulso da igreja, na segunda carta, 1 ano depois, mais ou menos, ele vai retornar. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, para você ver que o objetivo de excluir aquele irmão foi alcançado e ele se tomou de uma tristeza tamanha e que agora Paulo está pedindo para os irmãos tirar a punição dele e reforçar o amor e trazê-lo de volta. Leia comigo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Verso 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Sempre vai ter um grupinho que não vai querer. Mas se a maioria decidiu, esse grupo menor tem que submeter. Temos que submeter uns aos outros em amor. Considerar uns aos outros, o outro superior a nós mesmos. Então, basta a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, número 1, perdoar-lhes. Número 2, confortá-lo, para que não seja consumido por excessiva tristeza. Número 3, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor, chamando para fazer uma refeição na sua casa, levando ele para passear com a sua família.
É o que a Bíblia ensina, irmão. Não é para... Olha para os juízos de Deus, desde o princípio. Nunca foi para destruir, foi para salvar. Havia destruição, mas qual era o objetivo? Salvar. Quando Deus destruiu o mundo antigo, foi para quê? Salvar Noé e sua família. A disciplina é para salvar, não é para destruir. Não é simplesmente para ficar livre da pessoa. E aí Paulo está dizendo, confirme com ele o vosso amor. E foi isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, faço na presença de Cristo, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus desígnios. A maior arma que Satanás tem neste mundo é a incapacidade das pessoas perdoarem umas às outras. Quando eu não perdoo, Satanás vence. Quando você não perdoa, Satanás vence. E regozija, celebra. Cristo, quando estava na cruz, ele orava de contínuo, pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam matando, o insultando, meneando a cabeça, zombando. Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar é assumir a vergonha do transgressor. É colocar uma coroa de espinho na nossa cabeça, cravos nas nossas mãos e pés, os açoites em nossas costas, envolver o transgressor com os nossos braços e protegê-lo das pedradas. Não é sentir bem, não é esquecer, não é amenizar, é assumir a culpa e os danos das consequências do transgressor. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Estevão fez, foi isso que Paulo e os demais apóstolos fizeram, e foi isso que eles nos instruíram a fazer. Perdoar. Não é sentir bem, não é esquecer. Pelo contrário, é assumir a vergonha do transgressor. E por isso é difícil perdoar. Mas quando eu não perdoo, Satanás vence. Então esse é o objetivo da disciplina. Mas serve para o fofoqueiro, o maldizente, o avarento, e não apenas para aqueles que praticam atos sexuais ilícitos. Para eles também, mas também para o ganancioso, para o fofoqueiro, conforme o apóstolo Paulo nos instruiu. E aí então, no capítulo 6, Paulo vai continuar tratando dos problemas, daquela igreja, e o outro problema era que eles estavam levando irmãos para os tribunais humanos, que não tinha nenhuma aceitação na igreja, em vez de... Lembre que a igreja de Corinto estava se orgulhando, se julgando sábia, prudente, mas na hora de resolver problemas, levava para as pessoas que não tinham nenhuma aceitação na igreja. E aí nós vamos ver o capítulo 6, se o Senhor permitir, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.